Bom, boa tarde, é uma enorme alegria estar aqui também, uma enorme alegria comemorar os 90 anos do Chico, enorme. Eu vou falar de tempos talvez duros, mas mais felizes, né? Vou falar do tempo e do processo que o Chico viveu na USP e da herança e do vínculo que ele construiu com a USP e com a Universidade Pública Brasileira. Então, eu quero retomar aqui 2 momentos da produção do Chico, meu mestre, meu amigo, que foram e são muito pertinentes na minha própria formação, para além de todas as pistas e agendas de pesquisa que se desenham ainda a partir dos seus textos, dos insights, dos clarões que aqui e ali apontavam caminhos, abriam possibilidades de reflexão. Um deles, por exemplo, é a imagem de um trabalhador sem jornada, que é muito impressionante. Esse texto ele escreveu no início dos anos 2000 e eu estou enfrentando hoje com os trabalhadores de aplicativo exatamente a explosão completa da jornada. Não é que os trabalhadores não têm jornada, é que a jornada explodiu. Isso já estava. Tem uma pauta de pesquisa enorme para a gente seguir a partir dos insights e do que eu chamo de clarões, né, do pensamento dele. Enfim, então, as questões que o Chico propunha sempre iam além de um objeto singular, sempre. Mesmo quando ele queria, e às vezes queria muito, quase a ponto de indicar com uma certa doce veemência, que uma questão fosse esmiuçada, analisada, explicada. Ele fazia encomendas, né? Então, por exemplo, o texto, a pesquisa que eu fiz sobre a greve dos petroleiros, e que, em última instância, tinha a ver com a crítica ao governo Fernando Henrique, foi uma encomenda do Chico. Encomenda, né? Quer dizer, uma encomenda de livre espancada pressão, quando eu já estava fazendo a pesquisa. Mas, enfim. Então, para além de cada dimensão de pesquisa, o que se impunha era a necessidade intelectual e militante de pensar o Brasil, de pensar grande. Nesse esforço, era a necessidade, então, eu não vou, então, me deter na crítica ou na elegia, né? De pensar interlocuções que constituíram o que ele chamou de reformação, de segunda formação, uma espécie de novo batismo, por vezes cheio de dores, por vezes de aconchego e consolo, no âmbito do ingresso de Chico no curso de Ciências Sociais e no departamento de Sociologia, ali onde ele se sentiu até o fim da vida em casa. Sem menosprezar em nenhum momento a obra centrada na crítica à razão dualista, a elegia para uma religião e tantos outros textos, eu queria valorizar um conjunto de interlocuções que foram tomando corpo já no Senedic, em diálogo fortemente, digamos, sociológico, com pelo menos 3 grandes outras contribuições, Maria Célia Paoli, Vera Teles e Laimerte Garcia dos Santos. A ideia da revolução molecular digital é do Laimerte. Foi em diálogo com Laimerte que essa questão das tecnologias ganha uma importância no pensamento dele, né? E isso, no âmbito da maior proximidade, além do Gabriel Kohn, homenageado por Chico em sua oração a São Paulo, texto que, entre outros momentos de reflexão, Chico menciona Adorno e Horkheimer e sua potência crítica. Dessa perspectiva, gostaria de avisar que faço, então, um recorte específico, a partir de 2 textos menos lembrados no âmbito público, mas que se constituíram como referências que calaram fundo, que ecoaram no meu próprio trabalho, mas também na reflexão da maior qualidade para perseguir o que se constituiu no eixo do pensamento do Chico e da sua geração. Pensar, desvendar, enfrentar teoricamente no âmbito da praxis militante o enigma brasileiro. E eu acho que isso é uma resposta para você, Alexandre. Esse vínculo permanente entre enfrentar teoricamente e colocar no seu horizonte uma praxis militante em vários níveis. Era um grande desafio que permaneceu com ele até o fim da vida. E certamente esse não é o desafio do Genote, nem nunca foi. Bom, enfim. Então, vamos a algumas citações um tanto reduzidas e recortadas para que eu possa, então, dar conta de trazer essas dimensões da obra do Chico. Então, o Chico pergunta num texto de 96,
Como pensar o Brasil? São duas é o Chico falando, são duas condições apontadas por Antônio Cândido, e aqui é a primeira interlocução, é a primeira pontuação. Antônio Cândido, primeiro de seus interlocutores nesse texto, já que desenha um roteiro para a reflexão que nele se desenvolve. Pensar com radicalidade contra uma tradição de cordialidade que evita o embate produz, dizia Chico, um minueto em que os dois passinhos para cá consistem numa compassividade acrítica, enquanto os dois passinhos para lá desatam uma agressividade personalizada contra o que ousou discordar do consenso. Romper com a cordialidade, com essa falta de radicalidade, é a primeira das condições intelectuais para pensar o enigma brasileiro. A segunda condição é de pensar a especificidade, resgatando sobretudo as perguntas da geração de 30, dotando de densidade histórica as questões que foram formuladas por esses demiurgos. E aí ele nomeia os demiurgos, né? Como, Chico perguntando, como se deu a formação dessa sociedade, desse Estado? O que tem de próprio, de específico, de singular? Inscritos como especificidade no movimento mais geral do capitalismo, evitando a falsa autarquia, o isolamento das grandes correntes das ciências sociais, humanas e sociais em particular. Essas perguntas a serem recolocadas por quem quer pensar o Brasil foram formuladas, é o Chico falando, por Caio Prado Júnior, né? Segundo grande interlocutor, e posteriormente Celso Furtado, terceiro grande interlocutor. Mas há outros diálogos, outros caminhos abertos pelo pensamento social brasileiro, e Chico continua nomeando seus interlocutores. É forçoso reconhecer que Gilberto Freire é uma citação. Chico qualifica como nostálgico, conservador, melado de mel de engenho da cabeça aos pés, mas parece que eu estou vendo, né? Assim, impressionante. Articula a denúncia mais vigorosa, Gilberto Freire articula a denúncia mais vigorosa do que foi o escravismo, explicando até pelas relações sexuais, o que era um escândalo para a época e para as ciências sociais. Na linha do seu mais vigoroso inspirador, Joaquim Nabuco, a formação da sociedade é um estupro. Esse radicalismo que é surpreendente quando se fala de Gilberto Freire, e pensar o específico para alguém que vinha de uma educação protestante, é de novo uma ousadia, e é essa ousadia que ele louva e respeita em Gilberto Freire, não é? Quem vai recuperar esse veio explicativo, décadas depois, pasmem, é Richard Morse. E ele menciona o Morse num texto muito interessante, que é o Estado e Urbano no Brasil, de 82, né? Que fará o elogio da miscigenação da plasticidade católica, do iberismo, para resumir. Ainda Chico falando. Acho que Gilberto constrói essa especificidade dentro da tradição anglo-saxã. Ele acha um modo surpreendentemente novo de interpretar a sociedade brasileira. A trilha sugerida por Cândido aponta uma outra referência clássica, demiúrgica, e trata-se aqui de Sérgio Buarque, que também combinaria essas duas qualidades indispensáveis para pensar o Brasil: radicalidade e especificidade. Chico falando. A radicalidade, nesse caso, consiste precisamente em romper com o padrão cordial. Ao trabalhar o tema de uma sociedade patrimonialista, ele recusa o tratamento cordial e, ao contrário, acusa a chamada cordialidade brasileira como um problema e um estigma que acompanha a formação da sociedade, que é a própria estruturação e nos perseguirá por muito tempo. Escolhe um caminho que não se dilui na grande tradição da literatura patrimonialista e encontra uma forma que é peculiar, extraída evidentemente do mundo ibérico, mas que, no Brasil, com o cruzamento das tradições ibéricas com o escravismo, como base do sistema produtivo, uma espécie de repetição da antiguidade clássica, ganhará um caráter muito particular. Sérgio Buarque, diz o Chico, é possivelmente o único dos nossos clássicos que aposta decisivamente na democracia, tema que para ele é fundamental, né? Ele discute aqui a dimensão democrática e republicana por toda a sua obra. Caio Prado é o terceiro marco desse percurso,
imerso numa tradição historiográfica rica, e aí o Chico menciona Toné, Varnhagen, Capistrano de Abreu. E na recusa de uma tradição que dava substância ao pensamento autoritário no Brasil, que via na especificidade brasileira nada além da barbárie, a ser superada pelo percurso do desenvolvimento europeu, a ser reproduzido tout court. Chico falando. Caio, ao contrário, com uma forte herança historiográfica, onde se apoiar, forma toda uma escola de pensamento sobre a história brasileira, que tem nele, com toda razão, seu patrono. O radical em Caio Prado Júnior será inscrever a história brasileira na história mundial. A colônia é uma obra da expansão capitalista e a ela estará ligada definitivamente. Combina-se em Caio o movimento geral da expansão capitalista e o específico nacional, que será o escravismo. A especificidade brasileira é a escravidão. Enquanto no centro do capitalismo está liquidando o trabalho servil, sua forma colonial assenta-se sobre o trabalho escravo. A esses três pensadores, Chico acrescenta Florestan Fernandes, cuja contribuição estaria assentada em A Revolução Burguesa no Brasil, sem dúvida, né? Com esse livro, que tem uma dose de... tem, claro, um passeio pelo Marx, mas que tem uma dose enorme de Weber, né? O próprio modo autárquico burguês de dominação tem uma inspiração fortemente weberiana. Com esse livro, diz o Chico, ele logra finalmente entrar no panteão dos demiurgos do Brasil. De novo, aí observa-se radicalidade. Talvez o livro mais radical dessa coleção de obras-primas seja A Revolução Burguesa, ao apontar os limites e os problemas da democracia numa periferia capitalista. E indicaria nessa constelação a referência central a Celso Furtado, cuja contribuição para a teoria do subdesenvolvimento foi marcada ela também pela radicalidade em romper com o padrão acomodatício da interpretação brasileira, radicalidade em despojar-se de uma certa retórica comum ao pensamento social brasileiro, pelo menos até a geração de 30, e pela especificidade, que é o seu forte, precisamente porque, embora permaneça um certo dualismo na interpretação, em 96, furtadiana, embora uma interpretação, elabora uma interpretação singular, notável, que rompe tanto com o ramerrão das interpretações conservadoras, quanto rompe também, é forçoso reconhecer, com a incapacidade que o marxismo teve até aquela época de dar um salto até uma teoria que tratasse países da periferia com a complexidade exigida pela situação de ex-colônias. Furtado dá esse salto, que é precioso sob todos os pontos de vista, encontrando assim uma explicação que faz do subdesenvolvimento não um elo numa cadeia contínua entre o não desenvolvido e o desenvolvido, mas uma criação específica do capitalismo na sua periferia. No modo histórico, portanto, e não em uma sequência de fases. Caio já havia assentado as bases para essa especificidade, mas é necessário reconhecer que seu trabalho é completado, teoricamente, por Furtado. E aí é muito interessante perceber uma espécie de genealogia, né, que o Chico estabelece entre o Caio Prado e o Celso Furtado. Seriam, então, 5 pensadores que são reconhecidos como demiurgos porque teriam fornecido a chave para pensar o Brasil com radicalidade e especificidade, enfrentando os desafios do subdesenvolvimento, do patrimonialismo e das formas de dominação no âmbito das relações sociais e de poder, das heranças coloniais do escravismo, das limitações dos esforços democratizantes, dos emaranhados da industrialização na periferia. Enfrentaram, então, a complexidade brasileira e nos deixaram caminhos para continuar uma reflexão sobre novos desafios maiores, ainda mais intrincados, diria Chico, em 96. Teríamos, então, passada metade da década de 90, que pensar, eu cito, a inserção numa gama nova, mais densa, mais complexa, mais desafiadora das relações internacionais, o que, por economia de discurso, podemos chamar de globalização.
Estava nascendo o ornitorrinco aqui, né? Visivelmente. Do desmanche sugerido nos mesmos anos 90 por Roberto Schwartz, que se somava à leitura e às interlocuções com Paulo Arantes, nasciam as questões que tomariam corpo no ornitorrinco. Cito de novo o modo como Chico identificava o que era pensar com radicalidade e especificidade naquele momento. Chico falando: a questão não é mais saber, como nos anos 30, se podemos ou não nos industrializar. Nem se trata de perseguir a quimera de que a industrialização produziria novas relações sociais, produziria um novo padrão político no sentido da democracia liberal. Temos agora o direito a todas as dúvidas. É evidente que ele está dialogando com o governo Fernando Henrique, né? O desenvolvimento capitalista não só rompeu em muitos sentidos as velhas estruturas patriarcais e patrimoniais, mas repôs, sob formas mais difíceis, mais intrincadas, tais estigmas. Chico de novo falando. A indistinção entre público e privado continua, e os escândalos de deputados e senadores com seus orçamentos secretos estão aí só para confirmá-las como regra e não como exceção. O difícil é pensar agora essa trama de um capitalismo globalizado que torna funcional pro domo sua, isso é, em benefício próprio, as práticas de que uma perspectiva tipo capitalismo e ética protestante pareciam ser disfuncionais. Portanto, não se trata agora de repetir Gilberto ou Sérgio Buarque, mas de tomar suas indicações para tratar a nova complexidade. Mesmo a postura de Florestan, que foi mais longe na radicalidade, mesmo ela, diria Chico, precisa ganhar nova densidade para avançarmos na interpretação da sociedade brasileira. Se já, no seu trabalho, os limites e problemas da democratização numa sociedade periférica apareciam bloqueados, e a palavra é muito importante, apareciam bloqueados por uma espécie permanente de via prussiana, ou iberismo, agora o problema repete-se como uma espécie de fuga para a frente, que terminou sempre na história brasileira em autoritarismos e ditaduras. É importante não esquecer que nos 60 anos que se celebra a industrialização nos padrões da segunda revolução industrial, nesses 60 anos entre 30 e 90, esse país foi governado durante 35 anos por ditaduras abertas, não disfarçadas, o que repõe o tema de Florestan com enorme força e, por que não dizer, com enorme pessimismo. Se era assim, até o momento que a industrialização periférica já apresentava problemas para a democratização das relações sociais e para a democratização da sociedade, o que é que nos ocorre agora, quando, nos termos de Celso Furtado, os mais importantes centros de decisão que haviam sido parcialmente internalizados nesses 60 anos de industrialização retornam quase que totalmente para o exterior? E aí Chico diz, é preciso decifrar esse novo enigma, decifrar de novo a República. Pensar a República aponta ainda no sentido de pensar as desigualdades regionais, pensar a federação no âmbito das diferenças entre São Paulo e Piauí, eu estou citando evidentemente, né? Como diferença, diz o Chico, de 10-1. Uma federação sem federalistas, temas que voltam, que recolocam problemas que estavam formulados, ainda que não resolvidos, pelo pensamento social brasileiro em suas matrizes clássicas. Chico fecha, então, esse texto avisando: pensar com radicalidade, com especificidade, tem uma urgência cívica e uma urgência política. É a isso que estamos chamados. E acrescenta: certamente, é muito interessante, certamente é preciso repensar o Brasil, mas não ao ponto de perder especificidade, o que tornaria inútil qualquer esforço teórico maior. O sentido exato da minha intervenção não foi de discutir o que pensar nem resgatar demiurgos para repeti-los. Não, muito ao contrário, resgatar para não repeti-los. Ou seja, ele faz todo esse percurso pelo pensamento social brasileiro para dizer, olha, deram a chave, deram as pistas, mas é preciso ir além, né?
Tenho certeza que essa reflexão em sua riqueza provém de um diálogo no âmbito dos cursos do Departamento de Sociologia, um diálogo com docentes, alunos e orientandos, por meio dos quais pude acompanhar as releituras desses clássicos, bem como a discussão sobre cada um deles, sobretudo no diálogo entre Chico e Maria Célia Paoli. Pude assistir a essa dupla de intelectuais discutindo, polemizando e metamorfoseando suas matrizes de reflexão num exercício de seriedade e de liberdade acadêmica raros e férteis. O exercício dessa paixão acalorada da amizade e do debate em que compareceram os clássicos brasileiros, mas também Habermas, Hoff, Arendt, Thompson, Gramsci, Rancière, Benjamin, Carl Schmitt, Adorno e Horkheimer, posso garantir, foi uma experiência inesquecível, porque trouxe a riqueza das possibilidades que se abrigavam na universidade pública e só na universidade pública. Nos debates das sextas-feiras à tarde, apareciam e se resolviam ou não contrapontos e dilemas que fizeram que talvez seja possível reconhecer como uma nova mirada socioeconômica e sociopolítica, com um olhar ancorado numa forte interlocução sociológica, nesse segundo e riquíssimo momento da produção de Chico, que se abrigava naquilo que reconheceu como sua casa, seu lugar de acolhimento, seu lugar de pertencimento, que durou até que ele nos deixasse. Então, com o modo pelo qual Chico pensou essa cidade em sua oração a São Paulo, que fez questão de proferir num grande auditório da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que quero terminar essa homenagem ao seu enorme legado. O Wagner estava lembrando que ao receber o título de cidadão paulistano, ele fez questão que a Assembleia Legislativa, que a Câmara de Vereadores fosse até a USP. E ele disse, eu não frequento palácios. Diz para mim várias vezes, essa é a minha casa e é aqui que eu vou virar cidadão dessa cidade. Bom, enfim. Chico falando de novo. São Paulo me rebatizou e me fez reiterar uma escolha anterior, a de ser socialista e recusar o compromisso mole e complacente. Essa São Paulo foi então vivida como cria da exceção, da migração forçada, como cidade constituída por desenraizamentos compulsórios, construída sob a égide de múltiplas discriminações e preconceitos. O custo humano incomensurável desses desenraizamentos se somaria ao custo político de décadas em que as oligarquias e classes dominantes perdulárias, burguesias industriais de mãos dadas com atraso, pagaram a preço de ouro a corrupção antirrepublicana, além de ter instalado, sempre que fosse necessário aos seus olhos, mais de 3 décadas de ditadura. Essa exceção tinha a face dos miseráveis, dos trabalhadores sem direitos, dos trabalhadores desempregados. Mas Chico observava, ele falando de novo, não falo por eles, não pratico esse ventriloquismo, falo com a arma da crítica, com as armas da crítica que me foram fornecidas pelos estudos e pesquisas que se faz nessa universidade e em outras. Falo da produção de exceção pelos próprios excepcionais, em seus esforços desesperados de integração, de superar a urgência absoluta da sobrevivência. A exceção, de novo citação, a exceção e o estado de exceção não se produzem como pré-história da relação mercantil, regra alienante e alienadora. A ausência dessas relações formalizadas como tal, plenamente mercantis, se soma à sua presença invisível e produz alienação nas várias camadas ou pedaços da cidade. Mais citação, a exceção é a história da relação pós-mercantil, e isso pede uma nova radicalidade crítica. Assim, essa exceção produzida não pela ausência de crescimento econômico, mas por sua intensidade, deveria impelir a uma reflexão que constituísse uma teoria que pudesse dar forma e contorno para o que tinha se tornado regra. Chico, de novo, falando, a exceção nos obriga a pensar excepcionalmente. A tarefa da crítica, leitmotiv do meu trabalho, é ir além do comentário e da análise, é transformar-se na tradição de Marx e de Adorno e Horkheimer,
numa teoria que possa ser a chave do entendimento do que é o Brasil de hoje e da periferia de hoje. Daí o ornitorrinco. Último esforço, de novo ele falando, último esforço desesperado, olha aí, Caio, de caricaturar o que não conheço nem tenho a capacidade de formular teoricamente. O subdesenvolvimento foi uma das criações mais originais do pensamento ocidental. Supunha uma contradição exposta, uma subordinação aberta. Essa teoria, essa porta do pensamento para a compreensão da periferia, que teria nomeado e dado forma para os enigmas do país, teria se fechado pela financiarização continuamente aprofundada nos governos de esquerda. O ornitorrinco, ele falando de novo, o ornitorrinco é essa espécie de capitalismo popular, a crença de que todos podem ganhar. Pensa-se em acabar com a pobreza e desigualdade, criando instituições da desigualdade, em sua forma mais avançada, o capital financeiro. Se levarmos isso a sério, para além dos argumentos sobre cooptações e traições que Francisco de Oliveira recusava com veemência, ele nunca chamou ninguém de traidor, nem de cooptado, porque essa não era a chave de análise que ele pretendia constituir. A questão que se colocava, então, era de compreender como um dos maiores partidos de esquerda do mundo, longe do centro do capitalismo, teria criado ou se enredado nos processos de encapsulamento da sua própria e imensa novidade. E a pergunta é como isso foi possível? Por que foi possível? Nessa oração a São Paulo, Chico recupera o percurso de transformação dos partidos e horizontes da social-democracia. Claro, ele vai atrás do percurso da social-democracia para trazer essa mesma discussão no âmbito da especificidade brasileira. Da social-democracia, parteira da transformação em direção ao socialismo, em elemento de funcionalização de reformas políticas em programas e em benefício do próprio capital. Em sua linda oração a São Paulo, entrevemos mais alguns de seus interlocutores, como explicitou, explicando o tom que atravessou seu ímpeto crítico ao longo dos anos 2000. Agora, de novo, é o Chico falando. O tom que parece amargurado é o de um militante, pois me interessa profundamente a resolução e a ultrapassagem do ornitorrinco. Como acertou Gabriel Com, e ele homenageia o Gabriel, esse personagem da paixão tranquila, nessa crítica ácida, há um toque antecipado de uma nostalgia do que poderia ser e parece que não será. Por isso a urgência de uma teoria crítica radical. Espero que, parafraseando Fernando Pessoa, tanto a poeira da amargura quanto a condição de um militante não obnubilem a minha lucidez. E termina citando Carlos Pena Filho, que parece dar a pista de como viu sua própria contribuição, como percebeu o que deixou como legado, como lanterna que relia o passado, recuperando suas perguntas e, ao mesmo tempo, que permitiu que se identificassem os desafios que, afinal, assombram nossa condição presente. E, então, faz uma última e emocionada observação. Em meio à mentira, sonho e luto, sei que sou o espaço entre a semente e o fruto. Salve, Mestre Chico. Temos que fazer um esforço permanente para estar à altura do seu legado. Três falas extremamente precisas e emocionadas, né? Eu acho que foi difícil escutar com essa primeira sequência de falas sem se emocionar, não só pelas memórias que vocês trouxeram, os três trouxeram, desse convívio intelectual em momentos muito diferentes, pelas questões que o Chico inspirou a cada um de vocês, pelas interlocuções que ele travou com vocês também, não só com esses
esses círculos intelectuais que vocês aqui nos esclareceram, mas talvez por isso que a Cibele sintetizou essa interpelação permanente do enigma que nos constitui como todos nós. Então, esse diálogo com nós através do problema brasileiro, com essa paixão militante, com essa militância teórica e política ao mesmo tempo, que de fato nos diz respeito a todos nós, né? Eu lembro que nesse seminário que vocês organizaram, o Senedic organizou em homenagem à obra do Chico de Oliveira, a Marilena Chauí abriu a sua fala dizendo: Chico, isso já no meio da ruptura com o PT, né? Chico, você é a luz dos nossos olhos. É o que esclarece o que estamos vendo, é o que antecipa o que iremos viver, né? Enfim, eu acho que a gente ainda tem um pequeno tempo para debater, para discutir, para se pronunciar, né? De certo modo, esse retorno ao Chico de Oliveira é uma homenagem, mas é também uma forma de reanimar as suas ideias, as suas interpretações, o seu espírito crítico, radical, aqui. Então, vamos, se vocês quiserem fazer tanto pronunciamentos quanto questões aos palestrantes, a gente ainda tem uma meia hora para isso. Então, deixa a filha mais velha fazer o pronunciamento. Então, venha, por favor. Tem aqui, a gente jogou um pouco das cinzas dele na USP, lá na FEFELESH, você está sabendo, né? Porque a gente jogou as cinzas dele em vários lugares, como ele era um homem que viajava e que gostava de saber de tudo, então a gente jogou na escola Florestan Fernandes, a gente jogou no Mar do Recife, a gente jogou no Mar da França, no Rio de Janeiro, e aí faltou assim um lugar, aí a Neia falou: Fá, por que você não joga onde ele geralmente dava a aula dele e gostava? Então, só para vocês saberem, ali no jardim de dentro, e onde ficava a sala dele, tem cinzas dele lá. Que era um lugar que a gente sabia que ele gostava muito. O meu pai gostava muito de dar aula, de mudar a vida da gente. Tanto com a gente também, ele pedia para a gente não deixar de se mexer, né? Então, não, é claro que a gente não é como ele, né? Mas a gente tenta, de alguma forma, participar de algumas coisas, ver algumas coisas diferentes. É isso que eu queria deixar. Tentei fazer uma coisa menor. Muita questão, não, Zé. Muitas memórias. Eu queria registrar que aprendi muito com o depoimento de vocês. Pois não. Queria registrar que aprendi muito com a fala de vocês quatro. Me emocionou muito. Tinha uma amizade grande com o professor Chico de Oliveira, aprendia muito com ele. Mas queria aproveitar e perguntar para o Alexandre. O Alexandre fez
pouco tempo atrás, uma análise extremamente profunda do Bresser Pereira, aliás, com a presença do próprio, né? E agora você repete uma análise extremamente interessante e profunda do Chico de Oliveira. Perguntar para você, Alexandre, o que você acha que o Chico poderia... Quer dizer, eu vou perguntar do que faltou, tá? Não, a obra dele é maravilhosa, a grandeza do Chico de Oliveira está aí posta, né? Mas o que, a seu juízo, ele poderia ainda ter desenvolvido e por qualquer razão, pelo processo histórico, enfim, por problemas outros, ele acabou não desenvolvendo? Qual uma lacuna que você vê ou uma não realização? Não sei se... Acho que é abrir, né? Não sei, mais questões eu posso. Mais alguma questão? Alguma fala? Então, Alexandre, talvez você pudesse... E os demais, caso queiram também abordar a questão levantada pelo colega, fique à vontade. Bom, queria agradecer meu amigo José Márcio Rego, professor da GV, grande economista, grande pensador, grande agitador cultural, tem o Centro Mangaba, grande intérprete do Brasil, amigo. Eu confesso que eu me sinto pouco à vontade para pensar nas lacunas do Chico, porque são tantos os caminhos, né? Eu começo a pensar como é que a gente pode se aventurar por esses caminhos. Talvez é a maneira como eu gostaria de ler esses meandros, né? O Chico é um autor... não sei se foi o Caico ou a Cibele, a coisa do voo, né, que é quase como se ele pedisse a nós que completasse, né? Agora que a Cibele estava lendo, né, que ele diz que o ornitorrinco é uma caricatura que ele não teria capacidade de desenvolver em termos teóricos, né? Então talvez ele esteja deixando essa tarefa a nós. Ele já fez o legado dele. O Caico estava falando ali, por exemplo, recuperando a coisa do Varoufakis, mas tem sala de aula eu gosto, né, de desenvolver. Quando ele vai dizer no Crítica à Razão Dualista, né, a partir de que conhecia, ele lia o Rui Miller Paiva, até aqui o Arthur Priest, que está fazendo o mestrado no IEB, tentando discutir a questão agrária antes de 64, e tem esse agrônomo paulista que ia lá e via como é que era a agricultura de subsistência. Caio Prado lia ele também. O Rangel também cita. Todo mundo que pegou a questão agrária. E aí, quando o Chico vai escrever, olhando para o mutirão, olhando para o setor de serviços, olhando para a agricultura de subsistência, a acumulação primitiva no Brasil não é genética, ela é estrutural. Ou seja, isso quando eu estava fazendo a comparação com o Gianotti, quer dizer, o Gianotti vai ensinar para ele, olha, o Marx é assim, o Marx é assado, tal, não sei o quê, mas o meu convívio com o Gianotti não foi, né? Não tenho nada contra, mas o Gianotti ficava lá dentro do Marx, né? O Chico de Oliveira, ele pegava o Marx, colocava no matulão dele e saía para olhar o mundo e colocava a visão dele. Então, que intelectual tem essa... Né? O Caico estava descrevendo, eu estava tentando imaginar, né? Porque essa entrevista eu já fiz no Sebrap da Morgado de Mateus, você contou dos vários, como é que era o Sebrap, e ali ele, um técnico, ele antes de ir
as várias histórias. Antes de ir para Sudene, ele trabalhava em São Paulo como diretor na Lambreta. Ele me contou a história. O pessoal ficava falando mal de nordestino. Tal, porque os caras saem, não param no emprego e tal. E eu, com meu sotaque recifense, aí que eu descobri. O nordestino em São Paulo é uma posição de classe. Eu não sou nordestino porque eu sou diretor de recursos. Ou seja, esse tipo de convívio, de sociabilidade e a extração de valor teórico disso, com essas sínteses poderosas, a coisa do Gilberto Freire, a última vez, eu não sei se ele foi para a USP, mas acho que a última vez o meu colega Marcos Paulo, do grupo do Labieb lá na USP, estava lembrando um seminário Repensando o Nordeste, ele foi para a USP e ele só falou do Gilberto Freire. Porque vocês aqui dos bandeirantes, não sei, ninguém estuda bandeirantes. Então ele só falou. O Gilberto Freire, para entender a elite brasileira, a dominação internalizada, tem que ler Gilberto. Então, eu acho que, obviamente que tem esses diálogos dele com os clássicos, mas essa noção, por exemplo, o David Harvey veio com essa coisa do acumulação por dispossessão, né? Da acumulação primitiva hoje, né? No capitalismo. Bom, isso no Brasil é a riqueza de ser periferia, né? Que ele aprendeu com Celso Furtado, com a Cepal, com Garcia Marques, né? que ele cita, né? E aí o texto dele, Inviável desde sempre e para sempre, né? Da Sudene. Isso, e ele fala aos meus companheiros da Sudene: não fiquem bravos comigo. Eu sei que vocês queriam trabalhar numa outra instituição, mas eu faço pelo amor que eu dei a essa causa. Então, você tem um conceito de região, uma noção de urbano, uma noção de uma acumulação primitiva que depois ele vai para o antivalor. Teve uma conversa que ele, nessa entrevista aqui, que não tá tudo foi publicado, eu perguntei porque o Chico de Oliveira, essa maneira de olhar o capitalismo, o regime de acumulação, muito parecido com a escola da regulação francesa, que os economistas... Então ele vai para a França. Inclusive ele fala, o CNPq não queria me dar uma bolsa, porque ele não tinha mestrado. Como é que vai me dar uma bolsa? Eu tinha um livro que tinha 7 edições, o Crítica à Razão do Alice, ele consegue ir para a França e vai virar interlocutor, por exemplo, do Alain Lipietes. Eu falei: Chico, mas como é que era o debate? Eu perguntava, como é que era o debate com esses franceses? Eles não levam a gente a sério. Aí o Alain Lipietes publicou um livro aqui pela Nobel, não sei qual editora, chamada Audácia. O Chico faz um prefácio... Pela Cortez, não sei. O Chico faz um prefácio que ele apresenta, o Alain Lipietes elogia e depois desce o pau. O francês nunca mais foi falar com ele. Ele falou: bom, mas... essa radicalidade que você está falando. Então, eu queria passar aqui para os colegas, porque foi a pergunta do Zé Márcio Rego, mas eu fico perguntando quais os meandros que ele nos abriu que a gente pode caminhar, né? Porque se o ornitorrinco é uma caricatura que exige elaboração teórica e ele se move, né? E por se move... acho que ele fala isso, inclusive, em algum momento, né? Ele sempre, né? Cabe a nós decifrá-los e não ficarmos nas nossas caixinhas de economista, sociólogo, historiador, psicólogo, crítico literário, né? E fazer a maneira dele. É assim que eu conseguiria responder essa pergunta, Zé Márcio. É possível fazer uma pergunta ainda, não? Eu acho que sim. Eu também quero falar, mas também depois da precisa. Porque está gravando. Está gravando, então? Então tem que vir aqui. Essa mesa para me apresentar? Isso. Meu nome é Magda Biavaschi. Eu sou desembargadora aposentada do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul e hoje pesquisadora no CESIT Unicamp. Trabalho o mundo do trabalho. Então, essa mesa nos deixou muito emocionados, né? E despertou um sentimento de aconchego, de sofrimento e de aconchego. Né? O ornitorrinco
eu estava lá, fui testemunha da criação do ornitorrinco, do pensar do ornitorrinco, porque foi na tese do Caico que o Chico pensou o ornitorrinco, né? E a tese do Caico é a tese sobre o processo de industrialização e desenvolvimento econômico brasileiros. E o Chico olhou as impossibilidades e radicalizou para que nós tratássemos de encontrar as possibilidades, né? Então, eu queria trazer para vocês isso, vocês pensadores e intelectuais. Que tensão é possível se dar na sociedade brasileira para que se possa efetivamente retomar a caminhada rumo à igualdade, sabendo que as desigualdades recrudescem o fascismo e sequestram a democracia. Obrigada. Meus cumprimentos pela vez. Então, eu queria falar um pouco sobre... Eu acho que o Chico deixou uma agenda de pesquisa, né? Eu já escrevi, inclusive, sobre isso num outro livro que a gente fez, um seminário que a gente fez sobre o Chico. Eu acho que ele deixou uma agenda de pesquisa. Acho que alguns desses temas, por exemplo, ele gostaria muito que fossem... Então, todos de pesquisa. Não. Encomenda ele fez ao vivo e a cores, né? Então, ele chegava e dizia assim, ó, eu não sei fazer etnografia, você sabe, então você vai lá e faz. E eu ia lá e fazia, mas... com todo prazer, inclusive. Mas, enfim, eu acho que ele deixou uma agenda, por exemplo, acho que tem um grande tema que são os truncamentos e regressões, né? Toda coisa que ele vai se aproximando do Adorno e ele vai chamar de dialética negativa, no seguinte sentido, não superou, tá bom, não fica como tá? Regride. E regride não apenas do ponto de vista das condições objetivas, regride do ponto de vista das condições subjetivas também. Então, eu acho que esse é um grande tema, né? Isso tem tudo a ver com os impasses da democracia brasileira, e da república. A republicanização da sociedade brasileira e a democratização não só do Estado, da sociedade brasileira. Eu acho que essa é uma questão fundamental. O outro tema fundamental é o trabalho. O trabalho perpassou todas as preocupações. Então, assim, esse trabalho que perde forma, né? Essa extração de valor que acontece por todos os poros, de uma maneira absolutamente, vamos dizer, quase geleificada, né? Ao contrário da extração de mais-valia relativa, é quase que mais-valia absoluta... na jugular, das formas mais inusitadas e de todos os meios. Então, essa coisa da perda da forma do trabalho, eu acho que foi uma questão que ele gostaria que a gente continuasse. Isso tem tudo a ver com a revolução tecnológica, isso tem tudo a ver com as questões tecnológicas, sem sombra de dúvida. Acho que tem uma coisa que aparece depois da era da indeterminação, que ele chamava de dominação sem política. E que profeticamente anuncia, do meu ponto de vista, o governo Bolsonaro. O destampamento do impeachment, pós-impeachment, é dominação sem política no sentido rancieriano da palavra, né? E acho que essa foi uma questão que ele enunciou com todas as letras. Ele achava que isso ia acontecer. Ele achava, eu me lembro, já o Bolsonaro eleito, eu falei para ele, e aí, você quer conversar? Ele falou, eu não quero mais conversar sobre isso. Eu também perguntei uma vez. Eu não quero mais falar sobre isso. Né? Como se ele tivesse dito tudo o que ele podia ter dito. Né? Não, ele achava. Acho que a questão dos autoritarismos e da sua capilaridade nas formas de sociabilidade brasileira é aí que está, por assim dizer, um grande enigma. Não é só no Estado, né? São as relações sociais que estão comprometidas na visão dele, né? E cada vez mais regredidas. Queria dizer que se o Chico tivesse escrito A Crítica à Razão Dualista em inglês, o Harvey seria desnecessário. Exatamente. Tá? Seria desnecessário, porque a acumulação por despossessão é a acumulação primitiva estrutural que o Chico enuncia, e mais do que isso, se a gente pegar essa matriz abertamente, Rosa Luxemburgo, passando abertamente pelo Trotsky, é uma tentativa de atualizar o marxismo
para a periferia e de entender como isso vira regra, e não apenas na periferia. E ele sabia disso. Então, se ele tivesse escrito esse texto em inglês, ele foi muito reconhecido na América Latina inteira. Ele não é um pensador só do Brasil, ele é um pensador da periferia, ele é um pensador das formas que o capitalismo internacional constituiu na periferia, sem sombra de dúvida. Mas ele escreve em português. E como vocês sabem, né, do ponto de vista internacional, é muito complicado escrever em português. Esse texto foi traduzido, mas foi traduzido muito mais tarde. Eu estou tentando traduzir uma parte da obra do Chico para o inglês, porque tem um editor canadense que está muito interessado em fazer essa tradução e essa publicação. E eu acho que isso é fundamental para, inclusive, romper essa hierarquia ridícula de que o Norte pensa teoria e o Sul empiria. Não é verdade. Né? Um pensador como Chico, como Paulo, como Roberto Schwartz, pensam a periferia, mas pensam a partir da periferia a condição mundial disso que nós estamos vivendo. O enigma dessa condição brasileira, sem dúvida, mas também o enigma dessa condição mundialmente colocada. Né? Nesse horizonte sombrio, sem sombra de dúvida, no qual ele teimaria em ver alguma esperança. Isso aqui. Bom, eu relendo um pouco para esse encontro aqui, a obra do Chico, eu senti que o Chico podia trabalhar bom, primeiro eu queria que ele tivesse vivo para tá vendo o que está acontecendo no mundo hoje e interpretando, né, que nós estamos assim, no Brasil e no mundo está uma desconcertação geral com a extrema-direita, o capitalismo em crise e a extrema-direita ali reaparecendo em todo canto, né? Na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos. Bom, isso eu gostaria que ele tratasse. É uma coisa que, quando eu estava lendo, que é uma preocupação, que eu tenho dado as aulas nela, sobre isso, que é a questão da igualdade, da distribuição de renda, é que a distribuição de renda é uma coisa, a distribuição da riqueza é mais do que essa coisa. E a questão da distribuição da riqueza, por que ela é mais grave ainda porque ela significa poder, muito mais do que a renda. E o que, assim, eu tenho uma elaboração, é de que foi possível a fase social-democrata nos Estados Unidos e na Europa, porque a riqueza antes da crise de 29 e 32 e antes da guerra foi destruída um pouco. Ela se enfraqueceu e se fortaleceram os trabalhadores, se fortaleceu um Estado distributivo de um lado e arrecadador progressivo do outro, e durante um tempo a Guerra Quente da Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria conseguiram soldar. Aí chegou o limite e foi indo, e nós sempre ambicionando um pouco esse modelo, né, aqui, mas nós, periferia, muito mais grave. Saiu um livro que agora, Marcelo Medeiros, um pesquisador de IPEA, que ele falou uma coisa muito interessante. Diz: o problema do Brasil não é a distribuição de renda entre os pobres. Aí mais ou menos 90% não tem muita diferenciação. Está na riqueza, nos 1%, que é quanto mais em cima está, mais poder tem sobre a mídia, sobre a ideologia, né, a ideologia do individualismo que está por aí, né, alimentada também pelas redes digitais, etc. A política. Você olha o Congresso, como é possível, né? E então, essa questão é a questão que o Chico poderia, com aquele brilho e lendo adiante da gente, né, porque ele lê adiante da gente, eu acho que eu gostaria, se eu tivesse de colocar o dedo nele, dizer: Chico, a riqueza e o poder, como é que isso se expressa?
com aqueles elementos com qual ele pensa, não eu, ele pensa ali, do jeito dele, né, de pensar e tal. Eu acho que esse que é dar o limite da política, dar o limite da democracia, dar o limite a minha tese lá era, não é para falar dela, mas é para falar do Chico, era pessimista e terminava, era em 2001, era muito pessimista e eu tive que me socorrer de um ardil. Eu peguei uma frase, um verso do Carlos Drummond de Andrade, e eu mesmo senti aqueles... Bom, mas então o que vai fazer? Não me lembro direito, mas a vida tem tal poder qual o líquido circula. Foi o jeito que eu achei de... Bom, aí teve um certo respiro no período Lula, né? Mas manteve-se tudo, voltou, não deu o salto. Não deu o salto. Teve, né, na questão distributiva, por exemplo, do imposto progressivo, nem isso. Não houve mudança nenhuma. E nós, de lá para cá, ainda com o período surto, e na questão que eu tratava da tecnologia, continuou também a mesma destruição, pouco a pouco, das cadeias de valor e tal, e a indústria, e a tecnologia, a ciência. Enfim, o que eu gostaria de, assim, pergunta para o Chico, né? Era, ele ia me dar uma resposta que eu nunca ia imaginar. Então, porque ele surpreendia a gente, né? A força dele e o jeito dele pensar e tal. Mas ele levaria a sério, sim, a questão. Bom, então vamos fazer uma pequena pausa.